mudas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Graças a Deus, shalom, shalom, bom dia, que o Espírito de Deus hoje visite você mais uma vez, que a vida do Espírito possa hoje promover uma experiência nova, quem sabe inédita para você. É um prazer estar com você na sua casa, no lugar onde você está acessando esse material. Eu sou o pastor Michael, da Casa de Oração Ebenezer e da Missão Ebenezer, em Curitiba e a partir de Curitiba, e é um prazer estar aqui, como eu já falei. Eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem da parte do Senhor, que eu tenho certeza que se você tiver atenção aos princípios que serão compartilhados aqui, a sua vida pode dar um up. Você pode hoje se reposicionar na sua história e pode começar a ter resultados diferentes. Aleluia! Coisa boa poder estar seguros na presença de Deus. Coisa boa é você ter convicções que partem do mais íntimo do seu ser sobre a pessoa de Deus, sobre o seu Filho Jesus, assim como a pessoa do Espírito Santo. Ele é meu melhor amigo, é o meu conselheiro, o meu consolador, e ao longo dos anos que tenho caminhado com ele, eu não tenho nada a duvidar de tudo que ele falou para mim. Tudo se cumpriu, tudo está se cumprindo e tudo se cumprirá. Como é bom ter uma pessoa onde você tem segurança, uma pessoa onde você pode colocar e depositar toda a sua confiança e toda a sua esperança nela, e você saber que o caráter dessa pessoa não vai fazer com que ela retroceda, volte atrás ou deixe de cumprir o que ela falou. Essa pessoa é o Senhor Deus. Oh, aleluia! Eu quero compartilhar com você um texto hoje que está nas Escrituras, em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 22 até 25. É um texto curto. Eu estava pensando em outro texto e pela manhã de ontem já e também de hoje eu fui orientado ou redirecionado para esse texto, mas para falar sobre as mesmas coisas, sobre os princípios de Deus e do seu reino. Então peço que você redobre sua atenção, quero fazer essa leitura breve com você. É um texto que talvez você já conheça, mas que pode acrescentar sobremodo a sua fé, a sua vida e aquilo que Deus tem para comunicar a você hoje, viu? Diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado da margem ou do lago. Eles entraram num barco e partiram. Perceba que eles aceitaram o convite que Jesus fez a eles. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago, então, um forte vendaval, de maneira que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos então foram acordar o mestre, dizendo: nós vamos morrer e você não se importa conosco? Olha a linguagem deles, olha o que eles estavam pensando sobre Jesus. Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e também a violência ou a fúria das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então Jesus perguntou aos discípulos: onde está a sua fé? Perguntou ele. Amedrontados, admirados,
eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uau! Dentre as muitas coisas aqui desse texto que nós podemos aprender, extrair, o que me chama a atenção são as duas perguntas que estão nesse texto. A primeira pergunta é direcionada de Jesus, de Deus, para os homens. E a segunda é dos homens para com eles mesmos. Qual é a pergunta que veio de Deus para eles? Onde está a sua fé? O Senhor Jesus estava falando sobre localização. Ele estava perguntando aonde, qual lugar aonde vocês estão colocando a sua fé. E essa é uma pergunta interessante de se pensar, porque a nossa fé, a nossa confiança, a nossa mais íntima confiança, ela pode estar em muitos lugares. Por exemplo, eu posso confiar nas minhas próprias habilidades pessoais, nos meus dons, nos meus talentos, e fazer disso a minha suficiência. Eu posso confiar nos recursos que eu tenho armazenados, meu dinheiro no banco, as minhas joias, as minhas ações, os meus negócios. Eu posso confiar numa pessoa a ponto de colocar toda a minha confiança nela. E em tantas outras coisas que os homens colocam a sua confiança e a sua esperança. Mas Jesus vem fazer essa pergunta querendo recolocar ou reposicionar a fé deles. Porque a fé verdadeira é a fé que vem pelo ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz como princípio em Hebreus capítulo 11, que pontua muitas coisas sobre a fé, mas ela diz: a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer voz ou qualquer notícia. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a voz de Deus. Então, quando os nossos ouvidos se expõem à voz do Espírito de Deus, a voz dele promove fé em nós. E essa fé nos direciona, nos aponta para um lugar somente, que é para Jesus, o Filho unigênito de Deus, que desceu dos céus da glória, se fez homem, como diz Filipenses, e andou entre os homens e cumpriu a sua missão, consumando ela na cruz, derramando o seu sangue poderoso para o perdão dos pecados e para que todo aquele que nele crê, a Bíblia diz, não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé ideal, a fé bíblica, a fé inspirada pelo Espírito de Deus através das Escrituras é uma fé que aponta e nos posiciona ou nos reposiciona para olhar para Jesus. Por que é tão importante olhar para Jesus? A mesma Bíblia diz: olhai firmemente para Jesus. Por quê? Porque ele é o consumador e também o autor da fé ideal. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz isso. Então, olhar para Jesus fará toda a diferença. Estamos passando dias, como já falei em outros momentos, em outras oportunidades, desafiadores. Dias de uma transição em tantos níveis, em tantos quesitos, e que se nós não estivermos atentos àquele que pode, de forma segura e eficaz, garantir a nossa segurança, garantir a nossa provisão, garantir um futuro, quem sabe ainda melhor do que o que já experimentamos, nós iremos nos perder ou fazer das coisas ainda que fiquem ainda mais difíceis. Então, a primeira pergunta desse texto de Lucas 8, 22 a 25 é:
onde está a nossa fé? E é exatamente essa pergunta que Deus vem nesse momento fazer a você e por consequência a mim, ou vice-versa. Uma pergunta que inevitavelmente requer de nós uma resposta. Onde está a sua fé? A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu também sou a vida verdadeira. Ninguém vem até o meu Pai, ou seja, ao Senhor Deus, se não for através de mim. Aleluia! A segunda pergunta é dos homens para eles mesmos. E é um questionamento que, quem sabe, já estava neles antes da dificuldade, da tribulação, antes do desafio que foi atravessar de uma margem para outra, mas que se manifestou, pelo menos em palavras, após a tribulação, após a tempestade, com a orientação do Senhor Jesus. E a pergunta e o questionamento deles era: quem é esse que pode acalmar grandes tempestades e trazer tanta paz ou bonança mesmo em meio ao mar revolto? Uau! Eu já tenho a resposta para isso para a minha vida e vim aqui para compartilhar com você. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o Filho unigênito de Deus, que tem a mesma essência e a mesma natureza de Deus. E pela sua graça e pela sua obra, ele compartilhou com todo aquele que precisa essa natureza divina, dando o seu Espírito a nós para que nós possamos começar ou retomar um relacionamento verdadeiro. Eu não estou falando de religião e nem de religiosidade. Eu estou falando de um relacionamento verdadeiro com Deus, pelos padrões e princípios que o próprio Deus estabeleceu e compartilhou, deixando as Escrituras como um testamento ou uma herança de fé que nos orienta. Esse livro tem o poder de nos apresentar a Deus, de nos nortear nesse relacionamento, tem o poder também de apresentar a nós mesmos e também fala sobre o mundo que nós estamos inseridos. E também, e como assunto principal de tudo o que está escrito nas Escrituras, fala sobre um Deus que é Senhor, soberano e que tem um reino. E esse reino, o desejo dele é incluir eu e você nele. Aleluia! Jesus em tantas vezes, em tantos momentos falou: é chegado o reino de Deus. Vem agora o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Eram expressões, falas de Jesus, dizendo que ele tem um reino, que ele veio de um reino e que o reino dele estava disponível para todos aqueles que quisessem fazer parte deles. Essa, inclusive, foi a maior das indagações de um homem de autoridade chamado Pilatos. Uma das primeiras coisas que Pilatos questionou quando estava a ponto de liberar o castigo para Jesus vindo da parte dos homens foi: tu és um rei? Porque o povo, vendo quem Jesus era e o que Jesus estava fazendo, estava o colocando na posição de rei. Estava vendo que ele era um homem tão diferenciado e multidões o chamando e o fazendo rei. E por princípio de reino de Deus, nunca haverá dois reis. Sempre haverá um rei. E somente na ausência do rei que está no encargo e na titularidade
dessa função, somente na ausência desse rei é que o outro rei poderá assumir. Inclusive, esse rei que pode assumir em algum momento, ele já vem de uma herança, ele faz parte da genealogia. Então não é como no movimento democrático, aonde nós escolhemos quem nós queremos, ou esse ou aquele outro que nós consideramos melhor. Não. A cultura do reino já estabeleceu, já vem com uma linhagem real. E é essa cultura que a Bíblia nos apresenta. É essa cultura que Deus escolheu como Senhor e soberano, como alguém que é perfeito em todo o seu ser, para nortear, inclusive, a nossa fé. Porque a fé é a única linguagem que Deus entende. É a única linguagem que ele idealizou. Deus nunca idealizou linguagens religiosas ou tampouco as religiões com as suas linguagens. Ele estabeleceu uma linguagem chamada fé. E a Bíblia diz em Hebreus também que a fé é movida por amor. Uau! E que amor é esse que vem da parte de Deus na direção dos homens, a ponto de entregar-se a si mesmo na condição de uma ovelha muda no comparativo e ser castigado, tendo seu sangue vertido e derramado para perdoar quem não merecia perdão, para perdoar quem não estava inserido no seu plano. Por quê? Porque escolheu andar fora dele. A isso podemos chamar de rebeldia, rebelião. Eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu estou falando de nós, que não há nada que nós possamos fazer para sermos devolvidos ao coração de Deus e ao reino dele, a não ser fazer aquilo que ele mesmo ensinou. Crer no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, enviado pelo próprio Deus Pai para a remissão dos pecados e para nos devolver uma vida com propósito, agora na presença de Deus. Oh, que coisa maravilhosa! Eu estou falando aqui com você e estou percebendo e sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Ele está aqui, ele está aí onde você está. Quem sabe você nem perceba a presença dele. Quem sabe você ainda não tenha a habilidade ou a sensibilidade de distinguir ou de perceber essa presença divina, mas ela está aí com você, na sua casa, aonde você está agora, o Espírito de Deus está aí. Se houver sinceridade no seu coração e um desejo genuíno de ter uma experiência com essa presença, pode acontecer hoje, quem sabe em meio à minha fala aqui da parte de Deus para você. Estamos passando por dias de transição, de mudanças, o mundo está mexido, o mundo está amedrontado, o mundo está apavorado, as notícias não são boas, mas existe um convite da parte de Deus para você, que em meio a tudo isso, ele ainda se importa com você, ele ainda tem um plano para você, não é o vírus ou o coronavírus e nem tampouco outro mal ou malefício que venha ou esteja apontado na sua direção, que vai macular o projeto ou desfazer o plano que Deus tem para você. Eu proclamo que sobre você está revelação, o Espírito de Deus que promove sabedoria e entendimento, revelação a você, testificando no seu íntimo tudo que está sendo falado aqui. E você podendo ser levado de um lugar para outro, de um nível de fé para outro, de um nível de esperança para outro, quem sabe de um ambiente que tem te sufocado, que tem te aprisionado e te limitado, para um outro ambiente, onde você vai experimentar vida, liberdade verdadeira que vem pela paz e pela presença de Jesus Cristo. Jesus disse
Eu vos dou a minha paz. A paz que eu tenho a oferecer a vocês não é como a paz que o mundo oferece. A paz, quem sabe para esses dias que o mundo está precisando, são as vacinas que vão resolver o problema da viral, global e mundial. Uau, tomara que venha, está chegando mesmo. Mas existe uma outra paz, que ela é de dentro para fora, que não depende de situações e circunstâncias. É uma paz que tudo pode estar do avesso virado, mas dentro de mim as coisas ainda estão em ordem. É essa paz que vem da parte de Deus pela presença do seu Espírito. No texto que vimos, Jesus convidou os seus discípulos para saírem de uma margem para outra margem do lago. Era uma mudança geográfica, sim, mas em meio a esse caminho, como em todos os outros antes desse, o Senhor estava querendo ensinar aqueles homens sobre o reino de Deus. Jesus, pela perspectiva da Bíblia, ele fez 3 coisas principais ao longo da sua jornada, da sua vida e da sua missão. Ele curou, pregou e ensinou. Curou, pregou e ensinou. Dessas 3, a que ele mais fez foi ensinar. A Bíblia diz que ele ensinou todos os dias, maior parte dos dias também no templo. Então, o que Deus mais quer fazer é nos ensinar. E também, em meio a essas circunstâncias e situações que estamos vivendo na ordem natural, ele quer nos ensinar. Mas ele quer nos ensinar posicionamentos, querido, que não vão ser como apenas enxugar gelo ou coisas vãs e passageiras que podem resolver agora no imediatismo, mas daqui a pouco o problema está ali. Não, ele quer resolver as coisas pela perspectiva da base, da raiz dos problemas. E esse texto fala muito sobre isso. Jesus chamou eles para saírem de um lado para o outro, para mudarem a sua geografia, para mudarem a sua condição. E Jesus entrou no barco com eles. Jesus disse: vamos para outra margem. Veja, o Senhor estava apontando um destino. O Senhor estava apontando para eles um futuro. E na saída de um ponto para outro, a presença do Senhor estava com eles. Jesus entrou no barco com eles. Então eles tinham uma presença. E além de uma presença, eles tinham uma voz, uma palavra de destino. Uau! Queridos, o que eu e você precisamos para atravessar qualquer tormenta, desafio ou dificuldade no caminho da nossa vida são 2 coisas principais. A certeza da presença dele dentro de nós e a presença de uma voz de orientação e destino. Deus nunca falhará naquilo que ele falou. Mesmo tendo uma presença e uma voz que aponta futuro e destino, ainda assim, as lutas, dificuldades, tribulações e desafios do caminho estavam lá. A diferença é que essa presença e essa voz de destino da parte de Deus poderia, assim como pode, nos posicionar em meio aos desafios. Tendo eles partido naquele dia, que dia? Mais um dia onde eles aprenderam sobre o reino de Deus e os seus princípios. Eu costumo chamar
que esse tempo aí que o texto narra, aonde a paisagem ficou diferente, aonde a tempestade se instalou, aonde as coisas ficaram tão difíceis a ponto de eles acharem que o barco ia afundar. Por quê? Porque o barco estava se enchendo de água em meio à tempestade. E nós sabemos, não precisa nem ser pescador ou especialista para saber que um barco cheio de água inevitavelmente vai afundar. E era isso que estava acontecendo. As coisas estavam chegando a um nível de dificuldade hard tão forte a ponto de eles acharem que o barco ia afundar. E o interessante de tudo isso é que Jesus estava lá. E quando eles lembraram que Jesus estava lá e foram buscar pela presença do Mestre, eles ficaram conflitados. Eles ficaram mexidos porque encontraram o Mestre dormindo. E na cabeça deles e na mentalidade deles, isso era um sinal de desamparo, desvalor. Isso era uma mensagem direta a eles de irresponsabilidade. Como é que pode ele estar dormindo no momento que nós mais precisamos? Sabe? Tem algo que Deus nunca vai fazer por nós, que é a nossa parte. Ele vai nos ensinar. Lembre-se que eu disse que das 3 coisas principais que ele fazia, a principal era ensinar. Mas Deus ensina para que eu e você aprendamos a lição e coloquemos ela em prática. Esse dia da tempestade, esse dia do mar revolto, era o dia que eles deveriam colocar em prática todas as aulas, todas as lições que eles tiveram antes. Era o dia da prática. Ei, no dia da prática, ainda que Deus esteja com você, quem tem que fazer é você. Ainda que Deus e a voz dele de promessa tenha chegado a você, o dia da prática é o dia que você tem que fazer. E ninguém, e nem tampouco Deus fará por você aquilo que você tem que fazer. Então, nessa lição, nós podemos ver que eles tinham a presença, eles tinham a palavra da promessa, mas o fazer, ou se comportar segundo o que foram ensinados, era eles. Jesus já tinha ensinado eles a multiplicar pão. Eles já tinham sido testemunha ocular de Jesus multiplicando pão para uma multidão. Eles já tinham sido testemunhas ocular de Jesus ressuscitando mortos, como era o caso de Lázaro. Eles já tinham sido testemunha ocular de Jesus curar leprosos. E agora era a hora de eles colocarem em prática todo o ensino vindo a eles, toda a capacidade de poder da parte do Senhor Jesus para eles fazerem coisas como Jesus fazia e outras maiores, como a própria Bíblia diz. Mas na hora da prática, eles fracassaram. Estou falando aqui para você da parte de Deus sobre uma fé ideal, porque a pergunta de Jesus para eles ao fim de tudo foi: onde está a sua fé? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Aqui era a hora de eles praticarem o que eles estavam aprendendo. Vai chegar a hora, se é que já não chegou, da sua prática. E se você for negligente à prática, ao colocar os princípios que Deus te ensina em prática, você vai ficar em apuros. E o pior do que os próprios apuros e as coisas ruins de todo mundo que está numa situação de apuro vai precisar achar um culpado. No caso deles, eles escolheram colocar toda a culpa, acredito que depois de culpar uns aos outros, colocar a culpa de tudo que estava acontecendo, inclusive do fracasso e do naufrágio que estava prestes a acontecer ali, em Deus. Tanto é que a linguagem deles era: o Senhor não se importa conosco. Qual é o homem que pode
chegar para Deus ou para o seu Filho Jesus e dizer: o Senhor não se importa conosco. Eu ainda não ouvi falar. Eu ainda desconheço alguém que deu o seu Filho único para salvar outros que estavam em apuros. Até o dia de hoje, eu desconheço alguém que aceitou essa missão e deu a si mesmo em morte sacrificial, para que a partir do seu sangue perfeito, poderoso e justo, pudesse justificar pela fé um bando ou uma multidão de injustos. Deus provou o seu amor, como diz Romanos capítulo 8, o seu amor pela humanidade, dando o seu único filho Jesus para morrer naquela cruz. Então, qual é a moral mesmo que nós temos de dizer que ele não nos ama ou se importa conosco? Mas tudo isso acontece porque existe dentro de nós também uma raiz, uma natureza do pecado. Mas Deus quer mudar essa natureza, nos dando uma nova natureza, agora uma natureza divina que vem pela fé em Jesus Cristo. Jesus não morreu na cruz e nem tampouco veio a essa terra para nos dar uma religião. Ele veio a essa terra para cumprir uma missão e, a partir do cumprimento dessa missão, ele poder nos devolver o seu espírito que o homem tinha perdido lá no Éden, nos dias de Adão. Quando Adão negociou a sua identidade de filhos de Deus. Você conhece a história, acredito, o momento do assédio da serpente, o momento onde o pecado conseguiu acesso, entrou na humanidade através de Adão, o primeiro homem, e depois tantas coisas vieram como malefício, mazela, a partir dessa escolha. E dentre as perdas que Adão teve, as principais foram: ele perdeu a sua identidade verdadeira de filho de Deus. Ele perdeu a autoridade que um filho de Deus tem pela presença do Espírito Santo, que nos leva a um relacionamento verdadeiro com Deus. E ele perdeu as suas vestes reais. Tendo perdido tudo isso, então, por consequência, ele perdeu o ambiente, o lugar aonde o próprio Deus colocou ele. Onde lugar está a sua fé? Onde está você nesse momento da sua história? A sua fé é uma fé apontada para muitos sentidos, para muitos deuses ou para muitos santos? Ou a sua fé é focada? Ou a sua fé tem um alvo único e específico? Eu não preciso de outros, porque ele é suficiente para fazer tudo o que é necessário em mim, através de mim, e na direção da minha vida e da minha história. O Senhor tem um plano para você. O Senhor tem um propósito muito grande para você. A isso nós podemos chamar de propósito, um plano de Deus que vem ao seu encontro. Mas esse é um convite. Viver a vontade de Deus e os seus perfeitos planos é um convite dele para você. Decidir viver é a sua resposta a esse convite. Jesus fez um convite para aqueles homens. Vamos sair desse lugar para outro. Quem sabe esse convite pode ser aqui traduzido como: vamos deixar essa vida velha para uma nova vida. Vamos deixar essa fé velha que não me leva ou não traz os resultados que eu preciso e não me preenche como eu preciso para uma nova vida, para uma nova experiência de fé. É uma mudança. É um convite. E a resposta a esse convite é você que vai dar. Um vendaval, uma tribulação, uma tormenta estava acontecendo. Quem sabe essa possa ser a sua realidade. Quem sabe os seus dias possam estar sendo
semelhantes ou parecidos com uma tormenta, com uma tribulação. Salve-se quem puder. Ei, existe uma presença que se importa com você. Existe uma promessa de uma vida verdadeira e com sentido apontada para você. No meio da tormenta e da tribulação, um culpando os outros, a culpa é sua, a falta é sua, e o fim foi culpar a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. Então Deus, na sua misericórdia, Jesus, o Filho de Deus, na sua misericórdia e na sua graça, decide se levantar e fazer aquilo que os homens deveriam estar fazendo, mas por um motivo ou por outro não estavam conseguindo. Então ele se levanta, a Bíblia diz, e ele repreende o vento e acalma o mar. E houve uma grande abundância. Redobre atenção no que eu quero sinalizar para você aqui agora. Jesus não trabalha com remendos. Deus tem uma vida com propósito e essa vida se origina nele pela fé. Essa vida se desenvolve nele pela prática da fé. E essa vida tem um fim idealizado, que é a consumação da fé. É por isso que ele é o autor e o consumador da fé. E também é o guia. Ele é o pastor. Ele é o orientador desse caminho de fé. Andar com Jesus é saber quem você é. De onde parte as iniciativas para uma vida nova e verdadeira. É ser assessorado em todo o caminho, em meio às dificuldades, às lutas, inclusive aos dias bons e de paz. É um relacionamento, é um caminho relacional que tem um ideal, que tem um futuro, que tem um destino. Eu sei quem eu sou, sei porque estou aqui, para onde estou indo, e sei porque sei para onde vou chegar. Essas são convicções que vêm da presença do Espírito de Deus na vida de alguém. Aleluia! Aleluia! Como é bom, como é seguro poder contar com alguém que nunca falhará. Aleluia! 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 Quando Jesus foi intervir nessa situação, ele vai na raiz do problema. Se você perguntar para qualquer homem do mar, um surfista, por exemplo, se vai ter ondas naquele dia, ele responde você pela resposta que ele tem do vento. Talvez ele não precise nem sair de casa para dizer para você se vai ter onda ou não. Ele consulta o movimento do vento. Tendo vento, por consequência, terá onda. Não tem vento, é bem provável ou certeza que não terá onda. Então, existiam ondas, existia um movimento das águas, ondas, que estavam ganhando uma proporção tão grande a ponto de encherem o barco, a ponto de o barco afundar, que eram originárias do movimento dos ventos. Jesus, agora, pela sua misericórdia, vai interagir e intervir na situação para fazer o que os homens deveriam ter feito, e ele vai atacar a raiz do problema. Ele não vai lá acalmar as águas ou ajudar a tirar a água do barco. Ele não vai lá se justificar dizendo: ei, vocês são todos errados, o certo sou eu. Ele vai na raiz do problema e ele dá uma ordem aos ventos. E uma vez ele estancando o problema principal, os outros, que eram consequências do principal, deixam de existir. Quando tudo está calmo, quando a bonança se estabelece, então Jesus vai na raiz do problema dos homens e confronta o verdadeiro problema. E é aí onde se origina a pergunta de Deus para os homens: onde está a sua fé? É possível alguém ter uma fé racional? Essa não é a fé que vem da parte de Deus, orientada pelas Escrituras.
Existem pessoas, como falei aqui, que têm fé em coisas. Sua segurança está nas riquezas desse mundo. Essa não é a fé idealizada e orientada pelas Escrituras. A fé que vem do coração, da boca de Deus, é a fé em quem Ele é e naquilo que Ele fez, naquela cruz, através do seu Filho. Essa fé, que é a fé do Espírito, que vem ao meu espírito, ela tem poder de transformar toda a minha maneira de pensar, me tornando uma nova pessoa, transformando por consequência os meus comportamentos cotidianos e diários e posicionando os meus pés, para eu não ficar de fora de todas as promessas que Ele fez a mim. Aleluia! Aleluia! Onde está a sua fé? Eu quero te incentivar a tomar uma decisão hoje, se é que você ainda não tomou, de entregar a sua vida aos cuidados de Jesus. Nesse texto nós vimos Jesus, claro, na sua forma humana como homem, que era o verbo que se fez carne, num momento físico cansado, e ele precisou descansar. Mas ele já tinha deixado todas as orientações, como eu ensinei aqui aos seus discípulos, que agora era hora deles fazerem, e eles não fizeram. Mas o mesmo Deus, que tomou a forma de homem por amor a nós, e nesse momento aqui que eu compartilhei do texto, ele estava descansando, porque ele já tinha ensinado princípios, é o mesmo, que a mesma Bíblia diz. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme e nem cochila. Ele trabalha em favor daqueles que nele creem. Eu quero te incentivar agora a ser uma dessas pessoas que vai ter uma decisão de ser um daqueles ou uma daquelas que creem nele, entregam a sua vida aos cuidados dele, para que você comece a ser posicionado ou posicionada num caminho assertivo, idealizado pelo Senhor, e que você comece a ser incluída nesses planos. Luz chegue ao seu entendimento, revelação, experiências com esse Deus de amor e cuidado, como nunca antes você teve, para que você possa viver os melhores dias da sua vida. Eu quero orar com você e quero te incentivar a fazer essa oração comigo, se é que você ainda nunca fez, ou se é que você ainda não teve esse posicionamento. Quero te incentivar a entregar a sua vida aos cuidados de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Aleluia. Pai, muito obrigado pela sua presença e pela sua graça. Muito obrigado pelo privilégio de ser teu, de sermos teus. Eu quero entregar, Senhor, a vida dessa pessoa aqui agora. Eu quero entregar, Senhor, pela fé, junto com essa pessoa, a sua vida aos seus cuidados. E eu te peço, guarda ela, aprova para ela tudo que foi falado aqui, testifica, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero proclamar o sangue de Jesus Cristo sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu cônjuge, sobre todo o seu ser. Em nome de Jesus. E eu te peço, assessore ela, Senhor, em todo esse novo caminho. E sejam dias de paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela presença do Senhor em nós, na nossa casa, em nossa vida. Que o Senhor Deus possa guiar você, instruir você no caminho da verdade e fazer de você a pessoa mais plena e completa. A pessoa que você ainda não se tornou, para você ter a vida que você ainda não teve e desfrutar dos resultados que você ainda não desfrutou. Shalom, shalom. Beijo no seu coração. Deus é conosco.